A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse nosso encontro com a Palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, muito obrigado por estar aqui conosco. Você que ainda não compartilhou a nossa transmissão, você tem essa oportunidade agora de fazer isso. Envie aí o link dessa transmissão para o seu amigo, para o seu contato, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela Palavra de Deus. Eu quero ir aqui diretamente ao nosso assunto de hoje. Nós estamos tratando a respeito de como podemos ter certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. É muito importante que o cristão, o salvo em Jesus, ele tenha certeza de que ele foi realmente salvo, de que ele está guardado em Cristo, de que ele pode ter confiança na obra de Cristo na cruz do Calvário e que ele possa ter confiança na sua salvação. Então nós estamos tratando a respeito disso e nós estamos usando uma carta que fala especificamente a respeito desse assunto. O curioso é que muitas vezes as pessoas não têm essa certeza, enquanto existe uma carta da qual o apóstolo João escreve, que foi escrita para isso, para trazer esse tipo de certeza. Então, é possível sim ter certeza da vida eterna, ter certeza da salvação em Cristo Jesus. E obviamente eu estou me referindo à primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da sua Bíblia, perto do livro de Apocalipse. Não é o Evangelho de João, mas a primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse, tem lá. E eu quero ler com você para nós meditarmos a respeito desse assunto hoje. Eu quero ler com você o capítulo 1 da primeira carta de João, do verso 5 ao verso 10. Diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Bom, nós vimos na semana passada que João começa a trazer a certeza da salvação e ele começa dizendo que essa certeza da salvação precisa estar fundamentada em Jesus Cristo. Ele disse isso no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Ele disse que toda a certeza da salvação precisa estar fundamentalmente firmada em Jesus e na sua obra. Cristo é o fundamento eterno. Cristo é a palavra eterna. Ele é o verbo da vida. Então, o primeiro passo para que nós possamos ter certeza da vida eterna. Como você pode ter certeza da vida eterna? Primeira coisa que você deve responder é: a sua fé está fundamentada em quê? Ou está fundamentada em quem? Então, o primeiro passo para ter certeza da salvação é quando nossa fé está fundamentada em Jesus Cristo e na sua obra. Ele é o primeiro, principal e grande fundamento da certeza da salvação. Por que muitas pessoas não têm certeza da salvação? Porque muitas vezes elas ancoram, elas firmam, elas confiam, elas põem a sua fé em outras coisas. Por exemplo, na sua própria obra, nas suas próprias caridade. E aí, quando ela está fazendo alguma coisa boa, ela então tem uma sensação de que é salva porque está fazendo uma coisa boa. Mas quando não faz uma coisa boa, quando peca, quando erra, quando deixa de fazer aquilo que é bom, então vem a frustração. Por quê? A fé dessa pessoa está fundamentada nas suas obras. Outras vezes, as pessoas têm a sua certeza, a sua fé fundamentada na instituição religiosa.
ou em pessoas, ou no pastor. E quando este pastor ou essa instituição falha, porque são seres humanos, então a sua fé é abalada. Então, João está dizendo que a nossa fé não pode estar fundamentada em nenhuma dessas coisas, apesar dessas coisas serem muito boas, serem importantes e terem o seu lugar na vida do cristão. Todavia, o cristão está seguro, está firmada a sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo e Cristo somente. Bom, hoje então eu quero tratar com vocês sobre o segundo aspecto, sobre a segunda coisa que João trata na sua carta, de que como nós podemos ter certeza da salvação. E ele diz que nós podemos ter certeza da salvação no texto em que nós lemos, porque quando nós estamos em Cristo, nós podemos ter certeza da salvação, porque a nossa relação com o pecado mudou. Olha que importante isso. A certeza da salvação vem quando a nossa relação com o pecado mudou totalmente. Um ponto importante que João está abordando aqui, e nós vamos falar sobre isso. Ele está dizendo o seguinte: o fato de que nós somos salvos não significa que nós não pecamos mais. Nós continuamos pecando, nós devemos pecar bem menos, a frequência do pecado deve ser menor. Porém, nós ainda somos pecadores, nós ainda falhamos, nós ainda pecamos. Você falhará, você pecará. Isso é inevitável enquanto nós não formos glorificados. Em Cristo Jesus, em uma nova vida, nós fomos livres do poder do pecado. Ou seja, antes nós éramos escravos do poder do pecado. Agora nós podemos dizer não ao pecado. Nós temos essa possibilidade, nós temos essa liberdade em Jesus Cristo. Todavia, apesar de sermos livres do poder do pecado, nós não somos livres da presença do pecado e nem de pecar. Nós ainda pecamos. A diferença, e aqui vem um detalhe importante. João começa a dizer então o seguinte: olha, uma das características de que você pode ter certeza da sua salvação é quando a sua relação com o pecado muda. Não é que você não peca mais, mas a sua relação com o pecado muda. E nós vamos ver algumas características disso a partir do texto que nós lemos. Eu peço que você abra a sua Bíblia aí, primeira carta de João, capítulo 1, verso 5 ao verso 10. Ele começa dizendo no verso 5: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, João está falando da essência do ser de Deus. Deus é luz. Aqueles que têm certeza da salvação em Cristo Jesus, aqueles que viverão com Deus, aqueles que pertencem a Deus, a sua relação com as trevas mudou. Se nós fomos salvos, nós então necessariamente temos uma nova relação com Deus, e Deus é luz. Então não faz sentido nenhum mais continuarmos andando nas trevas, vivendo para as trevas, ou mesmo sendo trevas, sendo que fomos salvos para uma nova vida em Cristo Jesus. E se Deus é luz e nele não há treva nenhuma, logo nós somos chamados, tanto por Jesus quanto pelos outros escritores bíblicos, de a luz do mundo, porque nós refletimos a luz de Deus que agora brilha em nós, porque não vivemos mais nas trevas. Perceba que uma das evidências de que nós podemos ter certeza da salvação é que nós nos relacionamos agora de uma forma diferente com a luz e com as trevas. Nós nos aproximamos da luz. Antes, sem Cristo, sem certeza da salvação, nós amávamos as trevas. Por quê? Porque as trevas escondiam as nossas obras más. Mas agora nós amamos a luz porque a própria essência do ser de Deus é luz. E aí ele vai dizer no verso 6: se dissermos que mantemos comunhão com Ele quem? Com Deus, que é luz,
e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João está dizendo o seguinte: olha, você que diz que nasceu de novo, você que diz que é salvo, você que diz que tem uma nova vida em Cristo Jesus, mas você que diz que anda com Deus, que serve a Deus, todavia você anda nas trevas, tem alguma coisa errada, porque Deus é luz. Então, necessariamente, aqueles que realmente foram alcançados pela salvação, eles vão se relacionar agora com a luz e não mais com as trevas. Eles vão andar na luz e não mais nas trevas. E aqui está um detalhe, vamos aqui ser honestos e vamos fazer aquilo que o texto vai dizer mais abaixo. Vamos confessar aqui os nossos pecados. De vez em quando o nosso pezinho vai lá nas trevas, de vez em quando a gente peca. De vez em quando aquela natureza má que herdamos dos nossos pais, de Adão e Eva, aquela natureza humana caída, almeja por aquilo que não deveria mais almejar. Mas aqui está o detalhe. A questão não é o mau desejo, a questão é como você se relaciona com isso. Você deseja sair das trevas? Quando você escorrega para as trevas, quando você se percebe saindo da luz de Deus e indo em direção à escuridão, ou flertando com a escuridão, flertando com o pecado, isso te causa angústia, isso te causa sofrimento, isso te traz preocupação. É essa relação que é importante. Porque quando nós não tínhamos salvação, quando nós não tínhamos vida eterna, nós não nos importávamos em viver nas trevas, isso não nos incomodava. Mas agora, nós nos importamos se estamos andando em trevas. Portanto, passamos a desejar a viver e a andar na luz e na luz de Deus. Esse é o sentimento que devemos ter. Isso te machuca, ser tentado a voltar para as trevas, a viver uma vida que não agrada a Deus, isso te incomoda, isso te machuca, então isso é importante. É esse tipo de relacionamento que João está falando, é disso que ele está falando. Aí ele vai dizer no verso 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja uma coisa importante aqui. João está falando que não apenas a nossa relação com o pecado, com as trevas muda, mas também a nossa relação com o pecado contra o próximo muda. Veja o que ele diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Qual é a evidência de que nós andamos em luz e não mais em trevas? É o fato de que nós não andamos mais sozinhos. É o fato de que Deus nos inseriu numa comunidade. É o fato de que Deus nos inseriu num corpo chamado igreja. É o fato de que Deus nos deu irmãos, de que nós andamos juntos, de que nós prosseguimos juntos, que nós caminhamos juntos. Esta é uma evidência. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então a nossa relação com o nosso irmão também muda. A nossa relação com o próximo também muda. Nós desejamos estar junto com o irmão. Nós desejamos compartilhar a fé. Nós desejamos caminhar juntos. Nós perdoamos, suportamos as deficiências e as dificuldades uns dos outros. Nós suportamos os pecados, os defeitos, as manias uns dos outros, mas andamos juntos. E ele vai dizer: mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ora, se a nossa relação com o pecado mudou, ela só mudou porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Como é que eu, que ainda peco, posso ter certeza da salvação? Pelo fato de que o sangue de Jesus
purifica os meus pecados. Como é que o salvo pode viver sem culpa, pode viver sem remorso? Por que é que eu não fico lembrando dos meus pecados antigos, das perversões, das maldades que eu cometi? Porque eu creio que o sangue de Jesus me limpa, me purifica de todos aqueles pecados. E o que significa dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado? Significa que Deus deu um banho de sangue em nós, nos deu um batismo de sangue, e aquele sangue que foi jogado sobre nós levou os pecados? Não, não é nada disso que o texto está falando. Quando a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, ela está falando daquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Os nossos pecados, eles nos tornam culpados diante de Deus. Mas, a culpa dos nossos pecados exige diante da justiça de Deus a nossa morte. Porém, a Bíblia afirma que quando Jesus morre na cruz do Calvário, e eu creio pela fé que ele morreu no meu lugar, ele me substituiu, ele tomou o meu lugar na punição. Ele pagou a minha dívida, ele sofreu a minha morte, ele foi punido no meu lugar. A punição que os meus pecados, a punição que a justiça de Deus exigia por causa dos meus pecados, Cristo sofreu essa punição. E porque ele sofreu essa punição, porque o sangue dele foi derramado e não o meu sangue, então eu sou purificado por causa disso que aconteceu com ele. Ele pagou a minha dívida. Então a minha relação com o pecado muda. Eu tenho certeza do perdão dos meus pecados e por isso tenho certeza da salvação, porque Cristo morreu e pagou devidamente tudo aquilo que a justiça de Deus exigia com relação aos meus pecados. Por isso a minha relação com o pecado muda. Por isso que eu tenho certeza do perdão através do sangue, da morte, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí João, agora sendo bem mais realista, ele olha para a gente no verso 8 e diz assim: olha, se dissermos que não temos pecado nenhum, ou seja, se nós dissermos que não somos pecadores. Uma vez, eu me lembro de um episódio interessante. O meu pai sempre teve salão e uma vez eu lembro que eu estava no salão dele e tinha ali um grupo de pessoas, de homens, esperando para cortar o cabelo, e eles estavam falando sobre pecado. E eu me lembro que um deles disse exatamente disso: eu não tenho pecado, eu não peco mais, eu não peco. E aí foi uma situação constrangedora, porque eu lembro que meu pai virou para ele e disse assim: bom, lamento te informar, mas você acabou de pecar. Porque é o que o apóstolo João está dizendo. Se nós dissermos que não temos pecado nenhum, João aqui não está falando apenas da prática do pecado. Ele está falando aqui nessa frase da condição de pecador. Se nós dissermos que não temos pecado nenhum, ou seja, se nós dissermos que nós não somos pecadores, a nós mesmos nos enganamos. É um auto-engano. Então a primeira coisa que o João está dizendo é o seguinte: olha, o salvo, aquele que tem certeza da vida eterna, ele não tem certeza da vida eterna porque ele diz que não peca mais, ou porque ele não peca mais. Não é isso. O salvo ainda peca, o salvo ainda é pecador. Esse é um ponto importante que eu gostaria que você entendesse. O crente fiel, honesto, verdadeiro em Deus, salvo em Cristo Jesus, ele ainda é um pecador. Nós ainda pecamos. E se a gente disser que não peca, ou se você tiver a expectativa de que você vai chegar um dia que você não vai pecar mais nessa vida, João está dizendo: você está enganando a você mesmo. Essa é uma impossibilidade até a volta de Jesus.
Até a volta de Jesus nós vamos pecar. Depois da volta de Jesus, nunca mais. Depois que Cristo voltar, depois que nós formos glorificados, isso é impossível, isso será impossível. No céu não vai haver mais pecado. Nunca mais haverá a possibilidade de pecado. Dizer que nós ainda poderemos pecar depois da volta de Cristo, depois da glorificação, é uma heresia. Nunca mais pecaremos, nunca mais haverá a possibilidade de pecado. Mas enquanto estivermos aqui, João está dizendo, nós somos pecadores. Você, meu irmão, é pecador. Você, fiel, é pecador. Você, batizado no Espírito Santo. Você, cheio do Espírito Santo. Você que prega que é uma bênção. Você, pastor. Você, enfim, todos nós somos pecadores. E João está dizendo, se nós dissermos que nós não temos pecado nenhum, que nós não pecamos, que não somos pecadores, nós estamos enganando nós mesmos. Pior, João diz, a verdade não está em nós. Quando ele diz a verdade não está em nós, ele está dizendo assim, olha, sinto lhe dizer, mas você não conhece nada a respeito da verdade do Evangelho de Deus. Nada. Então, nós ainda somos pecadores. Esse é o primeiro ponto. Porém, eu quero reforçar aqui o nosso tema de hoje. A nossa relação com esse pecado muda. É isso que João vai dizer. Olha o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados... Opa, olha como é que já mudou aqui a situação. Antes, sem Cristo, sem salvação, sem vida eterna, nós não confessávamos pecado. Nós não admitíamos o pecado, não admitíamos o erro. Mas João diz, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Preste atenção, a nossa relação com o pecado agora muda. Nós agora confessamos os nossos pecados. Essa é a diferença. A certeza da vida eterna está no fato de que agora nós sabemos que somos pecadores e nós admitimos isso e nós confessamos os nossos pecados. E nós confessamos os nossos pecados na certeza de que Ele, Jesus Cristo, é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós confessamos os nossos pecados porque nós não suportamos mais viver em pecado. Porque a nossa relação com o pecado mudou. A certeza da vida eterna está no fato de que a nossa relação com o pecado mudou e não que a gente não peca mais. Nós confessamos porque cremos que Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, nos tornar puros, santos, aceitos. E é interessante porque essa purificação de toda injustiça, quando ele nos chama de justo, é uma declaração muito forte da parte de Deus. É o ato de Deus considerar esse pecador como se ele nunca tivesse pecado na vida. Isso é interessante, preste atenção. Da nossa parte, a nossa relação com o pecado muda porque nós confessamos os nossos pecados. Da parte de Deus, Deus, por causa de Jesus Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, pela fé em Cristo Jesus, Ele nos declara justos como se nós nunca tivéssemos pecado na nossa vida. Ok? Quanto a nós sabemos que somos pecadores e por isso confessamos e mudamos a nossa vida, o nosso modo de viver, a nossa relação com o pecado. Aí ele diz no verso 10, se nós dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O homem que diz que não comete pecado está chamando Deus de mentiroso. É isso que João está dizendo. O homem que diz que não peca mais está chamando Deus de mentiroso. Por quê?
Porque a justiça de Deus, a lei de Deus, olha para o pecador e aponta o pecado e diz: olha lá, ó, pecador. Aí a gente diz: não, eu nunca pequei. Ora, alguém está mentindo. Se você diz que não peca e Deus diz que você é pecador, que você pecou, bom, os dois não podem estar certos. Alguém está mentindo, alguém está errado. Então João está dizendo: não é essa mais a nossa posição, não é essa mais a nossa postura. A nossa relação com o pecado não é mais de negar o pecado, não é uma relação negacionista, mas é uma relação agora de confissão. Nós confessamos, nós concordamos com Deus. E aqui está uma coisa interessante. O que João está dizendo é o seguinte: a nossa relação com o pecado mudou agora a ponto de que nós concordamos com aquilo que diz, com aquilo que Deus diz sobre o nosso pecado. Deus diz que somos pecadores, então nós dizemos: sim, Senhor, nós somos, perdoa-nos. Por Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, nos aceite, eu não quero mais viver assim, me ajude. Eu concordo com o Senhor. Porque é exatamente isso que João está dizendo. Se alguém diz que não peca, que não comete pecado, faz de Deus mentiroso. Mas nós não fazemos mais isso. A nossa relação com o pecado mudou. Agora nós admitimos o nosso pecado, nós confessamos o nosso pecado, nós abandonamos o nosso pecado, nós tratamos as questões que envolvem o nosso pecado, nós pedimos misericórdia a Deus, pedimos perdão a Deus, nós abandonamos o pecado. Essa é a nossa relação. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido e amado irmão. A nossa relação com o pecado muda, e isso é uma evidência de que nós verdadeiramente fomos salvos. Segunda evidência de que você pode ter certeza da salvação. Não é que você não peque mais. Eu tenho certeza que você tem as suas lutas, eu tenho as minhas lutas. Eu sei que você tem as suas fraquezas, você tem as suas dificuldades, mas a pergunta que eu faço para você hoje é: como você tem lidado com as suas fraquezas, com as suas dificuldades, com os seus pecados? Você ama o seu pecado? Ou o seu pecado tem causado dor a você, tem causado sofrimento ao seu coração? Talvez você não tenha certeza da salvação porque você não consegue deixar de pecar, não consegue abandonar um pecado específico. Ok, existem pecados que nós levaremos eles para sempre, até o dia em que formos glorificados em Jesus Cristo. Mas a pergunta que eu faço para você é: o seu pecado te machuca, o seu pecado te fere, o seu pecado faz você ter agonia? Você confessa esse pecado apesar de não conseguir abandoná-lo? Você o apresenta diante de Deus? Você deseja, almeja se ver livre dele? Outra coisa, é só esse pecado? Observe os níveis dos outros pecados na sua vida, eles diminuíram. Você tem abandonado outros mais fáceis, você tem abandonado outros mais simples, você tem superado outras fraquezas, você tem percebido que você tem desejado cada vez mais abandonar o pecado e cada vez mais confessado os seus pecados. Qual foi a última vez que você fez uma oração de confissão? Essa é uma boa medida, esse é um bom termômetro. E olha, se essas coisas têm acontecido no seu coração, aí há uma evidência de vida eterna, há uma evidência de salvação, porque o ímpio não deseja o abandono do pecado. O ímpio ama o pecado, aquele que não tem certeza da salvação, aquele que não é salvo, ele deseja viver na prática do pecado. Ele não se importa com aquilo que Deus pensa, ele não se importa com a santidade, ele não se importa com a injustiça, ele não se importa com nada. O pecado não incomoda, ele tem prazer no pecado. É diferente de que o pecado lhe causa prazer. Ele tem alegria naquela vida de devassidão, naquela vida de erro. Mas se esses erros têm causado dor ao seu coração, se isso tem sido um problema na sua vida, aí talvez esteja na sua relação diferenciada, mudada com relação ao pecado,
a evidência de que você foi realmente alcançado pela graça de Deus. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que você supere essas barreiras cada vez mais. Que você supere essas barreiras cada vez mais e que a sua fé seja fortalecida. Que a sua certeza seja renovada na vida eterna em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Pai que está nos céus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome e agradecemos a ti, Senhor, pela vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade. Pai querido, eu oro a ti, Senhor, em favor do meu irmão, da minha irmã, da qual não tem tido essa certeza, da qual, apesar de ter sido alcançado e salvo, não tem segurança na sua salvação, porque ainda existem alguns pecados que não puderam ser superados, que não puderam, meu Deus, ser liberto deles. Senhor, faz meu irmão, a minha irmã entender de que a relação deles com o pecado é que é importante também. Faz eles entenderem que se eles não amam mais esse pecado, se esse pecado o angustia, se esse pecado está sendo confessado, aí, meu Deus, já existe uma evidência da tua graça. Senhor, mas eu peço a ti também em nome de Jesus, que venha, meu Deus, haver uma libertação plena, uma libertação, meu Deus, cada vez mais evidente, Senhor, do poder e da ação do pecado sobre a vida dele, mas que o meu irmão e minha irmã seja também consolado e confortado em saber de que enquanto vivermos nessa vida, ainda continuaremos sendo tentados, e não apenas tentados, mas ainda pecaremos. Mas que o fato de que sermos tentados e de que nós ainda pecamos não significa que a gente não alcançou sua graça. Mas se nós lutamos contra isso, se isso nos causa dor, se isso nos causa sofrimento e se nós confessamos esses pecados, aí então, Senhor, existe a verdadeira evidência de que a sua salvação está em nós e de que nós almejamos a eternidade e que já pertencemos a ela, porque apenas aqueles que pertencem, meu Deus, a esta vida amam os pecados dessa vida, mas aqueles da qual já colocaram o pé na eternidade, onde não haverá pecado, não conseguem mais, meu Deus, viver em paz com o seu pecado e vive, meu Deus, na angústia de se ver livre e vive, meu Deus, também no fato de que estão sempre confessando esse pecado diante de Ti. Dê, Senhor, forças, abençoa, livra, liberta, meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Eu oro e peço a Ti, Pai, em nome de Seu Filho Jesus. Amém e amém. Querido e amado irmão, que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida de forma poderosa e extraordinária em Jesus Cristo. Semana que vem a gente continua vendo mais uma evidência de que nós somos salvos. E semana que vem nós vamos falar sobre o fato de que a relação de Deus com o nosso pecado muda. Olha, eu quero te dizer uma coisa, eu quero desafiar você a ver esse episódio da semana que vem, a mensagem de quarta-feira que vem. Hoje nós vimos que uma das evidências de que nós somos salvos é que a nossa relação com o pecado muda. Mas semana que vem, João vai falar com a gente de que a relação de Deus com o nosso pecado também mudou. Isso é maravilhoso. Um forte abraço a você, Deus abençoe o seu coração, a sua vida. Até a próxima semana, se Deus quiser, e nos abençoar. Amém e amém.